Boa tarde, todo mundo. Então, a gente vai sair daquele assunto incrível, né, que acabou de ser tratado aqui pelo Rogério, e pular para outra ponta, né, desse grande círculo da alimentação, que é o consumo. E eu estou super animada, porque essa mesa aqui está muito caliente, né? Tem muitas pessoas com diferentes trabalhos nessa área dessa transformação do consumo e também na área da transformação da produção, né? Eu vou começar aqui com o Romeu, que tem um trabalho que a gente estava conversando ali no estande do Instituto Brasil Orgânico, o trabalho dele com segurança alimentar no território indígena do Xingu, através da criação de galinhas, então já é polêmico, né? E visando suprir a carência de proteína da dieta tradicional dos indígenas. Então, sem mais delongas, eu vou passar para ele, porque eu já fiquei muito encantada com tudo que ele me contou lá. Então, Romeu, você pode contar um pouco para a gente, não só desse trabalho com o Xingu, mas também na África, que você já está estendendo o seu trabalho. Então, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui, né, em nome do Instituto, falando sobre o trabalho que a gente está fazendo. Bem, contando então rapidamente, eu fui procurado pela ATIX, né, a Associação Terra Indígena do Xingu, isso em 2012, para trabalhar com a questão do mel, né, projetos assim, de produção com a floresta em pé, e a gente viu que o mel era uma coisa que teria potencial para que os indígenas pudessem estruturar uma produção, poder comercializar essa produção e também conseguir recursos, né, para que eles possam... Porque a questão hoje dos indígenas, a sociedade envolvente, a sociedade do dinheiro, né, ela envolve de tal forma que é impossível hoje você querer falar, vamos voltar, né, para a época pré-Cabral. Isso é uma ilusão. Então, de alguma forma, eles precisam se relacionar também com essa sociedade do dinheiro. E o mel, então, foi o primeiro produto que a gente trabalhou, e hoje o mel já está bem estruturado, tem a certificação orgânica. Vocês podem encontrar aqui em São Paulo o mel dos índios do Xingu, é um mel de excelente qualidade, mel puríssimo, produzido nas matas do Xingu. E a gente usa a TICS, né, essa Associação Terra Indígena do Xingu, que é uma associação totalmente gerida pelos indígenas. Eles utilizam esses recursos para resgatar técnicas ancestrais de produção, né, coisas, por exemplo, como cestarias, coisas que vão se perdendo com o passar dos anos na cultura indígena. Então, esses recursos são usados para fazer expedições, para resgatar essas técnicas. E enquanto eu estava trabalhando com o mel, eu observei as criações de galinhas, né? Porque a galinha, assim, apesar da galinha ela não ser originária aqui do nosso continente, né, ela já está naturalizada, né? As primeiras galinhas, se vocês tiverem curiosidade de ver, vocês vão ver a carta do Pero Vaz de Caminha, que escreveu para o rei Dom Manuel, e ele descreve com detalhes como foi o primeiro encontro dos índios com a galinha, né? Porque naquela época os portugueses traziam os animais vivos nas caravelas, porque não tinha geladeira, né? Então eles traziam os animais vivos nas caravelas para ir se alimentando durante a viagem. E o Pero Vaz de Caminha conta, né, que o Cabral convidou os indígenas para vir para a caravela e mostrou os animais. E ele descreve a reação de surpresa dos indígenas ao ver a galinha, que eles nunca tinham visto, e aí começaram a apontar para a galinha e chamar de carupirá, carupirá, que em Tupi-Guarani significa bicho estranho, ave estranha, né, pássaro estranho, e dizem que o caipira veio daí, carupirá, carupirá, e virou caipira. É uma curiosidade, mas só para relatar que a galinha já faz parte da vida dos indígenas há mais de 500 anos, né? Já está naturalizada brasileira. Então, sempre criaram galinhas, e a gente observava que a criação era uma criação de galinhas assim, muito precária, né? As galinhas soltas, os predadores comendo, né? E eles acabavam, então, podendo comer pouco ovo, porque a produtividade muito pequena, e muita falta de cultura dos indígenas, porque, assim, para os indígenas, o animal está lá no mato, o animal se vira sozinho lá na mata. Então, para eles, fechar um animal
alimentar aquele animal e colher o ovo daquele animal, comer o ovo daquele animal, é uma coisa que não faz parte da cultura deles, embora eles convivam com a galinha há muitos anos. Então, eu considero que essa é uma adaptação cultural, né, que está em processo ainda e que os indígenas estão aprendendo a fazer isso. O que acontece, né, principalmente nas últimas décadas, que o Xingu, para vocês terem uma ideia, ele está no coração do Brasil, né, bem no centro do Brasil, né, e é uma área muito grande, né, 2.800.000 hectares de terra, de mata preservada, rodeada, né, uma ilha rodeada pelo agronegócio, pela soja, pelo milho, pelos agrotóxicos, por todos os lados. E existe uma pressão muito grande, né, do agronegócio de querer aquela terra, né, onde já se viu uma mata daquele tamanho, sem explorar nada, como se a mata não produzisse nada, né? Onde já se viu, nós precisamos, então, derrubar aquela mata, plantar soja, e propostas para os indígenas plantarem soja. Então, a pressão que o Parque Indígena do Xingu sofre do entorno é muito grande. Então, é muito incêndio, né, madeireiro, agrotóxicos. Tem uma pesquisa que foi publicada uma parte, vai ser publicada a outra parte agora, os afluentes do Xingu com alto índice de resíduo de agrotóxicos nas águas. Então, cada vez mais vai diminuindo o acesso dos indígenas à proteína animal, que faz parte da cultura deles. Então, esse tema, né, que alimentação e consumo, se é a mesma coisa, eu acho que esse tema se conecta com esse trabalho no Xingu, porque faz parte da tradição dos indígenas o caçar, o pescar, né? Faz parte da tradição dos indígenas ensinar os seus filhos, né, a trabalhar com a caça, com a pesca, e atualmente está ficando difícil. Cada vez é interessante, né, que a gente chega nas aldeias conversando, as mulheres falam, os homens estão muito preguiçosos, não traz mais peixe para cá, né? Aí você vai conversar com os homens e fala, não, que está difícil o peixe, né? Você tem que cada vez ir para lugares mais longe para conseguir o peixe, né? E isso tem afetado drasticamente na nutrição dos indígenas, né? Porque na tradição deles, a alimentação com proteína animal é ancestral, né? Então, quando a gente fala em estruturar melhor para que eles possam ter ovos para comer, para que eles possam ter também carne de galinha para comer, passa por essa questão cultural de como é que você faz uma criação animal, né? O animal não se vira sozinho como se vira um macuco, como se vira um jacu na mata. Você precisa cuidar do animal. E esse trabalho, então, a gente começou a trabalhar com as galinhas em 2017, e a gente via que assim, a mortalidade de pintinhos, a mortalidade infantil era muito grande, né? Isso devido a vários fatores, um deles é a questão da alimentação mesmo, né? Que os indígenas não sabiam como alimentar os indígenas, como alimentar as galinhas, e também por questões sanitárias, né? Que questões de você dar uma água limpa para a galinha beber, né? Isso a gente foi aos poucos introduzindo essa visão de criação, né, que é uma coisa que para eles é relativamente nova. E aí você se depara com um problema. E as galinhas? Nós vamos alimentar com o quê? Né? E aí entra, então, uma outra tradição indígena, que milenarmente eles cultivam mandioca, comem a raiz, e lá no Xingu eles não comem a folha da mandioca. Então, o que a gente tem trabalhado, que a gente começou isso em 2017, que tem dado muito bom resultado, é a questão de trabalhar com a folha da mandioca. Então, nós fazemos a fermentação dessa folha, fazemos a silagem, né? As mulheres, é muito bonito você ver, as mulheres sentam em roda, assim, pegam a folha da mandioca e vai picando a folha de mandioca em pedacinhos pequenininhos, né? A medida é o bico da galinha, tem que cortar a folha da mandioca do tamanho do bico da galinha. E essa mandioca, a folha da mandioca, então, picada, é colocada num saco, prensado, e deixa ela fermentar. 40 dias depois, então, esses sacos são abertos e usa isso para alimentar as galinhas. Isso foi assim, o que deu a sustentação para que a criação de galinhas pudesse ter uma sustentação alimentar
o ano todo, né? Porque essa silagem, uma vez ela armazenada, ela dura vários anos sem estragar. O alimento fermentado lá dentro, sem abrir aquele saco, ele não vai estragar. Então, isso permite que eles armazenem, né? E mesmo na época onde não tem a produção da mandioca, eles têm a folha da mandioca armazenada para alimentar as galinhas. E isso é uma coisa assim que vem crescendo dentro do Xingu, e cada vez mais ficando mais difícil a pesca, cada vez ficando mais difícil a caça, e a galinha, então, eles estão valorizando agora a galinha realmente como um alimento, porque eles não tinham assim muito essa noção de criar um animal para se alimentar dos produtos desse animal. E o que a gente vê é os caciques, né, que no princípio estavam meio refratários a essa ideia, isso não dá certo, isso é coisa de branco, né? Mas acontece assim que a carne da galinha, a carne de caça, a carne de aves, ela é uma cultura pan-xinguana. Quer dizer, são 16 etnias que nós temos no Xingu e todas elas comem aves, né? E atualmente, com a dificuldade que eles estão tendo de conseguir caçar, tem essa carência proteica na alimentação deles. Então, a galinha entra, né, como uma coisa que já faz parte da vida dos indígenas há 500 anos, e a mandioca, que também faz parte da tradição há milhares de anos. Então, essa conjugação da folha da mandioca com a criação de galinhas. E o ovo, né, a questão do ovo é um pouco assim, diversificada no Xingu, porque tem etnias que não comem ovo. Tem etnias que a mulher come ovo, mas o homem não pode comer. Diz que se o homem comer ovo vai ficar barrigudo, não vai conseguir tocar a roça. Então, existem assim, essas questões culturais, a gente procura respeitar o máximo possível, né? E, então, quando a gente fala, né, que a alimentação e o consumo, essa diferença entre alimentação e consumo, na medida que eles estão criando galinhas, se alimentando delas, se alimentando dos ovos delas, está resgatando essa tradição da alimentação indígena e a mandioca, né? E a mandioca, que faz parte milenarmente da cultura dos indígenas também, através dessa conjugação da galinha com a folha de mandioca, tem perpetuado essa tradição da cultura da mandioca entre os indígenas. Bem, é um trabalho assim que é mais demorado desse trabalho todo. Não é a questão da técnica de você fazer a silagem da folha de mandioca, não é a questão de você criar uma galinha, como criar galinha, mas é a questão também da tradição dos indígenas e essa perpetuação, né, dessa tradição alimentar que os indígenas têm. Então, quando a gente fala em alimentar, a gente não está alimentando só o estômago, mas estamos alimentando também a tradição e estamos alimentando também a cultura da mandioca, né, que agora se tornou mais valiosa ainda, né, porque não só a raiz, mas também o fato de poder estar utilizando as folhas para alimentar as galinhas. Isso, assim, não vou dizer para vocês que é a solução para o problema nutricional, né? A gente viu agora recentemente o problema de alimentação dos Yanomamis. O Xingu não está naquele ponto ainda, mas se a coisa ficar como está, ela vai chegar nesse ponto, porque a pressão do entorno é muito grande em cima do Parque do Xingu. Então, a galinha não é a solução total para isso, mas ela consegue, ao mesmo tempo que mantém essa tradição da alimentação com aves, também serve principalmente para as crianças poderem ter uma fonte proteica na sua alimentação. Obrigada. Sensacional. E você disse que as crianças gostam muito do ovo cozido, né? Que você falou. Achei interessante. Não tinha isso na alimentação, né? Bom, então essa mesa ela foi provocada por uma frase do nosso presidente, Rogério Dias, que disse o seguinte: a produção só vai mudar quando o consumo mudar. Nem sei se ele lembra de ter falado essa frase, mas quando ele falou, eu falei assim, opa, peraí que eu vou botar umas aspas aqui e vou passar a usar essa frase. Então, passando agora para a nossa vice-presidente, Bela Gil, eu queria que a Bela falasse um pouquinho sobre... Eu antes de passar para você, Bela, eu fui lá no Google e googlei consumo e googlei alimentação, né?
Então, consumo, está lá escrito que é a ingestão. O exemplo que eles dão é a utilização de medicamentos, eu achei ótimo. E também é outra definição, é o que se gasta, despesa. Então, consumo está ligado a uma coisa bem controlada, uma coisa que se mensura, né? A alimentação é um processo no qual os seres vivos, aí já começa a puxar para a vida, né? Assimilam, que é outro processo também interessante, né? Assimilar o alimento necessário para suas atividades vitais. Então, a partir daí, eu cheguei a uma conclusão, assim, rapidinho, depois de conversar com o Romeu, saber dessas histórias incríveis, que o consumo alimenta o corpo, e a alimentação alimenta o corpo e a alma. Eu queria passar para você, que está sempre trabalhando o corpo e a alma com suas buscas, e a gente queria saber, assim, uma reflexão sobre os principais desafios nessa questão, né? Como é que a gente muda esse consumo? Tem tantas pessoas querendo mudar esse consumo, descobrir fórmulas de mudar o consumo, e também aquela coisa da política pública, que é uma grande forma de mudar o consumo, que são os programas do PNAE e do PAA. Então, palavra com você. Obrigada, Tereza. E, bom, que bola que você me passou, né, dessa fala, essa frase aí do Rogério. Bom, começando um pouco sobre alimentação e consumo, eu acho que, né, como o próprio dicionário ali diz, são duas coisas diferentes, sim, porque eu acho que a alimentação está mais relacionada com o orgânico mesmo, com essa questão do organismo, com as nossas necessidades vitais. Consumir, a gente pode consumir por consumir. Se alimentar, eu acho que tem uma especificidade maior, sabe? A gente tem que estar mais atento àquilo que a gente usa para se alimentar, né? E a gente se alimenta de muita coisa, né? O que a gente escuta, o que a gente ouve, faz, come. Eu acho que isso envolve muitos sentidos. O consumo, eu acho que está relacionado muito ao gastar, né? Tipo, a gente normalmente compra alguma coisa para consumir. E então, enfim, ouvindo você falar, eu fiz essa reflexão super rápida. Talvez possa mudar de ideia daqui a pouco, mas é agora como eu vejo isso. Mas e aí, pegando essa provocação da relação da demanda, né, que a produção só vai mudar se a demanda mudar, isso me lembra muito o ovo e a galinha, né? O que vem primeiro? O que tem que mudar? A produção ou o consumo? Eu acho que são tão diretamente ligadas. É um ciclo. E, assim, eu acho que a gente chegou no momento que a gente precisa... Eu acho que não cabe só a pressão do consumidor, daquele que se alimenta, mudar, né, pressionar para a mudança da produção. Eu acho que a gente saturou, talvez, esse espaço, e eu acho que agora, como a alimentação é uma coisa que a gente esquece no nosso país, mas a alimentação adequada e saudável é um direito, assim como saúde e educação. Nesse sentido, eu acho que precisa, sim, um dever do Estado prover bons alimentos para todos. E isso começa aonde? As pessoas esquecem de onde vem. Se eu perguntar aqui para vocês, de onde vem a nossa comida? Alguém pode responder? Da terra. Então, se a gente, em primeiro lugar, não cuidar da terra, não cuidar da saúde da terra, se a gente continuar envenenando, se a gente continuar desmatando, a gente não vai ter comida, não vai ter comida boa. Se a gente, o Brasil, sendo um dos maiores países com concentração de terra, não trabalhar uma política efetiva de reforma agrária para redistribuir, né, as terras de uma forma mais justa, a gente também não vai conseguir melhorar a distribuição, tanto a produção quanto a distribuição, né? A gente tem 70% da área do Brasil é utilizado pelo agronegócio.
E 30% da terra é usada pela agricultura familiar, sendo que 70% da comida que chega no nosso prato vem da agricultura familiar. Então, assim, se a gente só nesse lugar redistribuísse um pouco, a gente poderia melhorar e muito a nossa produção e a nossa distribuição. Então, assim, eu acho que, como é um dever do Estado, a gente pode começar com mudanças mais efetivas de políticas. A gente pode ter leis que melhorem a produção. Porque se depender só da mão invisível, a mão invisível está fazendo muito estrago. Então não dá mais para a gente esperar essa equação se dar nesse lugar. A gente precisa de leis. A gente precisa de mudança na política, no governo, em políticas públicas. Essa é a minha visão. Assim, eu adoraria que fosse mais simples, tipo, não, eu quero comer orgânico. E aí, ok, então agora todo mundo vai produzir orgânico. É muito mais devagar. Eu acho que a gente passou do ponto de esperar. A gente precisa de uma mudança mais emergencial. E isso só com políticas públicas. E aí, trazendo um pouco dos acessos, né? Porque, assim, para uma pessoa comer bem, ela precisa do acesso à comida. E aí eu queria só resgatar, eu acho muito importante a gente entender como que a gente pode proporcionar, né, a alimentação, uma alimentação boa para todos os cidadãos. A gente precisa democratizar o acesso à alimentação saudável. Só que para isso, o que a gente precisa? O primeiro tipo de acesso, que eu julgo, né, super importante, é o conhecimento. Então, assim, as pessoas precisam saber o que elas estão, o que é melhor para elas, o que é melhor para o meio ambiente, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor consumir em termos de alimento. O que é melhor, né, para todo mundo, para tudo e para todos. E aí, por exemplo, a educação alimentar é fundamental. As crianças deveriam estar aprendendo sobre alimentação nas escolas, as crianças deveriam estar tendo práticas, né, de horta, horticultura, dentro das escolas. As crianças, se eu perguntasse aqui de onde vem a comida, a criança ia falar do supermercado. Muitas crianças acham que não linkam o peixe que vem no isopor ao peixe, o animal que nada no mar. Tem crianças que, quando entendem que uma coisa tem a ver com a outra, falam, mas eu não quero matar o peixinho. Tem isso também, é tão alienada que isso acontece. Então, assim, educação é muito importante. Então, é um lugar onde políticas públicas podem interferir. O outro tipo de acesso é o acesso geográfico. A gente precisa, o acesso físico ao alimento. Né? Não adianta você saber o que comer, mas se você não tem acesso, onde eu vou achar? Né? Tem gente que muitas pessoas moram em desertos ou pântanos alimentares, que são lugares onde você tem que andar quilômetros de distância para achar um produto in natura. Né? Orgânico, então, nem pensar. É mais fácil ter no quintal de casa um pé né, uma bananeira e ali você se resolve do que conseguir achar ali na região. Ou os pântanos alimentares, para além de não achar alimentos in natura, tem uma oferta muito grande de fast food, enfim, produtos ultraprocessados. Então fica difícil. E com isso a gente precisa de mais políticas públicas para diversificar e democratizar esses pontos, né, de alimentos saudáveis. Então, promover feiras orgânicas, né, linkar o produtor, diminuir a distância entre a produção, né, o produtor e o consumidor, ajudar o consumidor a ter esse canal, sabe, direto. Isso eu acho super importante também. E aí, tudo bem, você pode ter conhecimento, pode ter o acesso físico ao alimento, mas se você não tem dinheiro, você não compra nada. Então, a gente também precisa de dinheiro para poder comprar o alimento, e eu acho que uma política pública que influencia muito nisso, que consegue né, equilibrar, é o Bolsa Família, que tirou muitas pessoas da pobreza. Eu estou falando dos acessos e linkando com políticas públicas que eu acho importante, que umas já existem, outras não, mas para vocês entenderem que como, né, o poder do Estado ele determina muito também o nosso comportamento. E o outro tipo de acesso é o acesso a ferramentas, tecnologia. Para a gente poder comer bem, a gente precisa
né, cozinhar os alimentos. Para a gente cozinhar os alimentos, a gente precisa de gás, a gente precisa de água, a gente precisa de faca, tábua, fogão, né, materiais básicos de cozinha que a gente aqui, todo mundo, acho que muitas vezes nem pensa que talvez seria muito difícil cozinhar sem água, porque a gente abre a torneira e sai água lá. Mas tem um programa governamental, o programa 1 milhão de cisternas, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que mudou a vida de muita gente na região do semiárido. Foram mais de 800 mil cisternas implantadas naquela região que possibilitou o acesso à água àquelas famílias que plantavam feijão, mas não podiam comer o feijão porque não tinha água para cozinhar o feijão. Então, assim, são acessos básicos, né, aqui para a gente, mas que são fundamentais para que a gente consiga se alimentar, para que a gente consiga, né, consumir aquilo que a gente está produzindo. Então, e por último, um outro tipo de acesso que eu falei até na palestra anterior, que é muitas vezes negligenciado ou invisibilizado, mas a gente precisa, porque você pode ter todos esses recursos, todos esses acessos, né? Mas se você não tem tempo, nada disso funciona, né? Você pode saber o que comer, você pode achar o alimento, ter dinheiro para comprar, ter a melhor panela, o melhor fogão, mas se você não tem tempo para cozinhar, já era. Então, isso é super importante também, esse recurso. E aí, eu acho que entra também a política pública, que a gente ainda não tem, mas eu acho que a gente precisa, para fazer com que o cozinhar e o acesso à comida se torne possível para além do âmbito doméstico. Então, assim, aí entra, por exemplo, o PNAE. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que dá a possibilidade de crianças, durante o período escolar, comer bem. E, assim, o PNAE está avançando cada vez mais, né? Ele começou com essa proposta de comprar, né, de agricultura familiar, de pequenos produtores, com uma régua ali, digamos, de 30% dessa compra tem que ser feita diretamente da agricultura familiar. Não são todos os estados, estados, municípios e tal, que conseguem atingir essa meta. Acho que no Paraná eles querem que até 2030 seja 100%. Em São Paulo, na gestão do Haddad, por exemplo, ele conseguiu atingir e colocar 30% dessa compra teria que ser alimentos orgânicos, né? Ele foi um dos maiores compradores de arroz orgânico do Brasil para alimentação escolar. Então, isso é muito importante, esse papel de políticas públicas do governo para facilitar esse tipo de acesso à comida de qualidade, comida orgânica. E aí, eu acho que esse é o papel do governo para melhorar tanto a produção quanto o consumo. Então, um outro exemplo muito importante de política pública, como você mencionou, é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, onde o governo compra, né, da agricultura familiar. E tem muitas modalidades, mas uma modalidade, por exemplo, que foi muito importante, que você falou, Romeu, sobre a situação dos Yanomamis, né? Nesses primeiros 100 dias de governo, foram quase 80 mil cestas distribuídas para os Yanomamis, que se a gente não tivesse esse programa, seria muito mais complicado, seria muito mais difícil. Até o final do ano passado, a gente não tinha cesta básica no estoque. Então, são muitos problemas, muitas questões. Mas eu não sei se vocês conhecem o PAA, muito provavelmente sim, mas o que é esse programa, né? Ele faz o link, né, entre a produção, né, quem produz o alimento. Então, tendo o produtor, tendo o governo como comprador fixo ali, para ele é muito importante, dá uma segurança
muito importante para o produtor continuar produzindo, porque a pior coisa de trabalhar com comida, a gente sabe, é que comida estraga. Então, se você produz muito, se você produz pouco, sempre tem problema. Então, ter um comprador ali fixo dá uma segurança muito grande e faz essa comida de qualidade chegar na mesa de quem às vezes não teria oportunidade, pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, tem outra modalidade do PAA que compra para presídios, restaurantes universitários, exércitos, escolas, creches e por aí vai, hospitais. Então, dá para a gente melhorar, dá para a gente modernizar, digamos assim, essas políticas para que a gente consiga fazer com que, sim, a gente produza mais e melhor, de maneira orgânica, agroecológica, para que mais pessoas tenham acesso, que hoje não tem, a esse tipo de alimento. Então, eu acho que, na minha visão, a gente precisa, assim, eu acredito, hoje, eu tendo tirar a responsabilidade somente do consumidor, de que a escolha é somente dele, sabe? Você come orgânico se você quer. A gente sabe que não é assim, você come orgânico se você pode. Então, cabe ao Estado fazer com que a gente produza mais, mudando várias coisas que o Rogério falou na fala anterior, questão dos bioinsumos, né? Incentivar isso, acabar com essa isenção de impostos absurdas, taxar os alimentos, né, que devem ser taxados. Então, eu acho que é por aí. A gente precisa... E só para finalizar, vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que vai... De tudo que eu falei, talvez seja o que vocês levem para casa, que é possível. Por que eu acredito que a mudança tem que ser agora de um jeito mais institucional? Porque foi só assim que a gente conseguiu uma rede, uma campanha de vacinação tão grande no Brasil, né? Foi só assim que a gente conseguiu a política de cinto de segurança fazer com que as pessoas andassem com cinto de segurança e diminuísse morte por acidente de trânsito. E o terceiro é a campanha anti-tabagismo, só taxando, limitando o acesso, limitando a propaganda, limitando o consumo, que a gente reduziu mortes também por consumo de tabaco. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa com os produtos ultraprocessados, os produtos super açucarados, refrigerantes. A gente precisa limitar esse consumo, a gente precisa taxar esses alimentos. Não pode ter esse tipo de alimento em escola, em hospital, não deveria ter. Então, cabe ao Estado pensar em leis, em formas de limitar o acesso a esses alimentos e melhorar o acesso a produtos melhores, saudáveis, orgânicos e agroecológicos. Obrigada, Bela. Aí você me fez lembrar do Conceia, né? Teve essa grande festa, né, do primeiro ato do presidente Lula, que foi voltar o Conceia, né? Eu tenho a honra de participar lá como conselheira também, o Instituto Maniva, e a gente está trabalhando agora numa política de abastecimento, então tem tudo a ver com o que você falou, e eu acho que isso que você falou no final, que é a necessidade de ser mais publicizado, de ser mais comunicado as políticas do PA e do PENAI, que são políticas assim de uma inteligência incrível e que muita gente não conhece. Então, falta fazer o que foi feito com o tabagismo, fazer e também uma agenda positiva, mostrar o que existe, né? Mostrar que o acesso aos alimentos, à comida de verdade, está sendo feito de uma forma quase que invisível para o consumidor, para o tal do consumidor, né? Então, acho que essa bola, você, sem querer, passou para a Cláudia Bisoni, que é do Instituto Queiroz, que está fazendo um trabalho incrível, incrível aqui em São Paulo, com a merenda escolar e com hortas também agora, né, Cláudia? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a Bela falou uma coisa e você estava do lado. Eu ficava pensando assim, tem que passar a bola para contar o que vocês estão fazendo aqui em São Paulo, no Instituto Queiroz. Tá bom, obrigada, gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Vou pegar essa carona aí rapidinho, né?
Primeiro, respondendo a pergunta, né? Consumo e alimentação são a mesma coisa? Não exatamente, como meus colegas já falaram. E o consumo tem essas duas esferas, né? A gente fala de consumo calórico, consumo de nutrientes, então a gente pode pensar nisso. Mas tem o consumo também mediado pelo dinheiro, né? E a gente está acostumado a pensar que a comida vem do supermercado e a atribuir um valor em dinheiro para aquilo que a gente consome, porque some da nosso campo de visão essa questão que a Bela trouxe, né? A comida, ela vem da terra, a comida, ela é uma realidade biológica, não é uma realidade contábil, embora a gente esteja numa sociedade que fica empurrando para que se torne uma coisa contábil, mas não é. Pode ser que a gente chegue numa situação de clima tão zoado e de tanta poluição que nem com todo o dinheiro do mundo não adianta você virar lá para o pé de banana e falar assim, eu te dou $1 milhão para você fazer um cacho, né? Não tem. A gente depende da natureza. O dinheiro é que é uma ficção. O alimento e a natureza é que são a nossa realidade. E aí eu tenho uma utopia que tem super a ver com a Frente Alimenta. É uma utopia que não é muito original. A minha utopia é que todos os seres vivos, não estou falando só dos humanos, mas principalmente os humanos, tenham acesso à água limpa e alimento. E, assim, não é original porque isso está na Declaração de Direitos Humanos, isso está na nossa Constituição, temos ali o Eduardo Jorge, que ajudou, ele era deputado constituinte na época, imagino que isso deva ter sido muito discutido, só que não é realizado. A gente vive num mundo em que a fome é uma situação horrível, a gente vive num mundo em que cada 4 seres humanos não tem acesso à água potável. Aqui no Brasil, eu sou ruim de lembrar números, mas são milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, e a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas vivendo situação de insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar grave é passar um dia inteiro sem comer nada, por exemplo. Assim, se a gente for somando a insegurança alimentar, Tereza sabe muito melhor que eu isso, né? Leve e moderada, a gente chega aí perto da metade da população brasileira, né? E se a gente for falar da alimentação saudável e adequada, aí é uma minoria que tem acesso àquilo que devia estar com todo mundo. Então, eu não me conformo com isso. Eu sou jornalista, sou ambientalista, há 15 anos eu me tornei agricultora, isso mudou a minha vida, mudou o jeito como eu vejo as coisas, e todo dia eu acordo, eu planto na minha casa, né? Então, embora agora a gente esteja no outono, estou lá com safra de banana, de maracujá acabando, limão, 4, 5 frutas no meu quintal, que não é um quintal grande. E aí eu penso que a maioria das famílias brasileiras não tem acesso a 4, 5 frutas na vida. Assim. Cláudia, desculpa, eu vou ter que te interromper no meio da frase, que eu detesto fazer isso, mas porque a Bela vai ter que sair agora, ela está com uma agenda super lotada, eu tenho certeza que ela está super curiosa de escutar o que você tem a falar, que ela está aqui, ela não está com vontade de sair, mas a gente tem que liberar ela, porque ela tem esse outro compromisso, e eu peço que você volte com a sua fala em seguida, tá? Muito obrigada. Bom, onde eu estava nas frutas do meu quintal, né? E você estava falando, antes de entrar no programa da Kairos, que eu acho que é uma coisa surpreendente, para mim foi muito surpreendente, entender como que vocês desenvolveram, e você estava falando da sua modificação. Então, você começou a plantar e isso isso aumentou meu inconformismo, né, com a falta de comida boa para as pessoas. E aí, mas agora que a Bela vai sair, eu lembrei de uma coisa que ela falou, né, da questão da escolha do consumidor. E aí a gente tem 2 tipos de pessoas. Tem os que podem escolher, e muitos estão aqui, e é muito importante que a gente escolha sustentar cadeias de produção de alimento que são virtuosas. Isso é muito importante para todo mundo. É importante para o agricultor, é importante para o meio ambiente, para as outras formas de vida e tudo mais. E agora eu vou entrar na Frente Alimenta,
Porque existe uma enorme quantidade de pessoas que não têm escolha. Então, assim, esse papel do consumidor que vai empurrar a mão invisível do mercado, para quem está passando fome, come-se o que tem, o que for mais barato, o que foi produzido da maneira que deu, né? Em geral é com agrotóxico, em geral é com desmatamento, e não tem como cobrar dessas pessoas. Bom, agora eu vou entrar na Frente Alimenta, né? A Frente Alimenta, estou eu e a Rejane aqui lá no fundo, que é uma das coordenadoras, e a outra coordenadora é a Dani. A gente trabalha muito, muito, muito tempo com produção de alimento, com regeneração ambiental, com economia solidária. A Dani está fazendo doutorado em nutrição, e nós três nos juntamos para fazer assim aquilo que seria o sonho da política pública. Então, assim, o que a gente criou, na verdade, é um protótipo daquilo que a gente acredita que é super importante. Então, a Frente Alimenta, o que ela faz? Ela abastece semanalmente 6 cozinhas comunitárias nas periferias de São Paulo, em áreas de muita vulnerabilidade, com alimentos frescos, agroecológicos, sem agrotóxico, que muitas vezes são os mesmos alimentos que estão lá no Instituto Chão. A gente compra de alguns fornecedores que são os mesmos, e a gente compra também de hortas urbanas, porque outra coisa importante é a gente começar a ver o nosso território da cidade como potencial produtor de alimentos. Tem uma pesquisa enorme do Instituto Escolhas, por aí, quem quiser pesquise, que a cidade de São Paulo, sem derrubar nada, podia fornecer frutas, verduras e legumes para 20 milhões de pessoas. A gente podia ser exportador de alimentos, né? É só andar por aí e ver o espaço que está desperdiçado, né? Enfim, a gente vendo que essa produção urbana, periurbana existe. No momento da pandemia, a sociedade inteira se desorganizou um tanto, e a gente falou, não, vamos lá, a gente vai comprar. Então a gente garante a compra desses pequenos agricultores e entrega nas cozinhas comunitárias. Sendo muito simples, é isso. Só que isso é uma operação cercada de perrengues por todos os lados, né? Porque não é fácil produzir, não é fácil produzir de forma agroecológica. A gente está lidando nas duas pontas com a população mais pobre e vulnerável que existe. A maioria das pessoas não sabe que, entre os grupos em situação de insegurança alimentar extrema no Brasil, um dos principais é o agricultor familiar. A gente imagina, porque ninguém planta tudo o que come, né? Então, assim, no campo e entre os agricultores periurbanos e até urbanos, existe muita fome. Então, a gente precisa garantir essa compra para quem não tem nada de capital, e aí que entram as histórias dos perrengues, né? Então, nossa vida é simples. A gente vai lá, compra, e a gente faz a logística do transporte. A gente vai lá, busca os alimentos na roça e entrega nas cozinhas. Só que, dos dois lados, os perrengues são infinitos. Então, a gente fica correndo atrás de ajudar essas pessoas a conseguirem estarem funcionais nesse esquema. Porque, para um agricultor muito pobre, quando funde o motor do carro dele, ele não tem dinheiro para consertar o carro. E a gente chegou a encontrar um dos nossos fornecedores, é aqui da Brasilândia. Ele estava vivendo uma situação de levar num carrinho por 4, 5 quilômetros de sobe e desce a produção dele na mão, porque centenas de quilos, tá? Porque o carro dele tinha quebrado. Então, a Frente Alimenta vai lá e conserta o carro. Um exemplo agora bem recente, esse ainda a gente precisa resolver. Tem uma agricultora da Zona Leste que está tendo a produção dela roubada, porque eu sou também uma das fundadoras da Horta das Corujas, que é a primeira horta comunitária de São Paulo. É assim, você planta, se não tiver cerca, as pessoas roubam. Isso é a coisa mais antiga da história da humanidade, né? E essa é uma agricultora profissional que está sofrendo muito com roubo de colheita. E as políticas públicas, quando elas vêm, muitas vezes elas são muito engessadas, elas não atendem ao perrengue imediato. Está escrito lá na rubrica da política que vamos dar
ferramentas, vamos dar insumo, mas não tem como sair um portão disso. Então, assim, é muito legal estar nessa feira e a gente vê o quanto esse setor evoluiu. Antes era uma feira, não sei quem está há vários anos, né? Era uma feira pequena ali na Bienal, e de repente está essa coisa maravilhosa. Só que tudo teve um capital inicial, né? A maioria dos empreendimentos tiveram um capital inicial. E quando a gente está lidando com uma população vulnerabilizada ao extremo, muitas vezes analfabeta, sem CNPJ, como é que consegue esse capital inicial? Então, a gente faz isso, eu já vou terminar, né? A gente garante a compra desses pequenos agricultores, criamos um esquema que é uma horta para 2 cozinhas. Então, aqui na Zona Sul, Norte e Leste de São Paulo, a gente está garantindo a compra do agricultor do bairro. E aí os alimentos viajam 3 quilômetros até a cozinha, chegam fresquinhos, maravilhosos, né? A gente está fortalecendo essas lideranças comunitárias, em geral femininas, são mulheres que vivem em bairros onde a fome está se alastrando e que, sem praticamente nada, pegam o pouco que tem, o pouco tempo, o pouco recurso e falam, nós vamos fazer comida para esse povo. E a gente, na Frente Alimenta, não fica tendo ideia. A nossa metodologia é baseada em a gente não tem nenhuma ideia. A gente chega lá e pergunta como a gente pode ajudar. Porque quem está no território é que sabe a necessidade. Então, a gente não fica colonizando com propostas que muitas vezes estão desgrudadas da realidade, né? E a gente está agora tentando dar o passo de preparar essas cozinheiras e preparar esses agricultores para um dia ficarem independentes. O nosso sonho é que a utopia da água e comida para todo mundo se realize e que a Frente Alimenta não precise existir. Aí eu e a Rejane vamos pensar o que a gente vai fazer, né? Mas num horizonte muito próximo, isso não está acontecendo. Quero encerrar falando que eu acho muito importante que quem desenha política pública nessa área saiba pegar uma enxada, porque muita ideia, assim, muita ideia surge, a gente que conhece a agricultura fala, isso não tem pé nem cabeça, isso não vai dar certo, e é muito dinheiro jogado fora. Então, é isso aí. Em 2022, a gente doou 29 toneladas de alimentos, que se transformaram em 111 mil refeições gratuitas, em 2.000 cestas agroecológicas, e uma quantidade de alimento que virou feira de graça. As nossas lideranças comunitárias inventaram essa tecnologia, que é uma barraca de feira de graça nos seus bairros. A gente deu bolsas, né, auxílio financeiro para as cozinheiras e resolveu uma quantidade de perrengues que a gente já perdeu a conta. Tudo isso com pouco mais de R$300 mil. E a gente se coloca à disposição, é uma iniciativa pequena, é uma iniciativa protótipo, né, que faz parte do Instituto Kairos, e a gente está aqui para colocar as nossas experiências pessoais e da Frente Alimenta à disposição da sociedade, do governo, de quem tiver interesse em resolver esse problema da fome, regenerando a natureza de uma maneira fácil, popular, com protagonismo de quem está nos territórios. É isso. Muito obrigada, Cláudia. Bom, eu acho que uma das coisas que você falou e que me chama a atenção é que a questão da política pública, ela tem que ter o pé no chão, né? Ela tem que ter, viver essa realidade, sempre, embora seja feita com uma visão macro, mas tem que ter as especificidades de cada território. Uma das coisas que a Bela falou, que é o PNAE e o PAA, eu acho que uma das coisas importantes das pessoas entenderem é que o pior problema para o agricultor é a insegurança da venda. Então, a gente hoje falou aqui a questão do consumo, e a própria Bela falou sobre a questão da compra, né? A compra é a tal da mão invisível do mercado, é uma coisa que hoje tem, amanhã não tem. Se tem uma pandemia, muda tudo. Se tem um desastre qualquer ecológico, muda tudo. Então, eu acho que essa questão do PNAE e do PAA, eu acho que a coisa principal é a segurança
que você leva para o agricultor, de que porque é combinado um preço que é um preço de mercado, né? Então o Estado se compromete, não vai pichinchar, né? Que é uma coisa que muitas vezes os agricultores ficavam na mão dos atravessadores e acabavam cedendo a pechincha porque eles tinham que se livrar, né? Eles têm que se livrar do produto, o produto é perecível, né? Então essa questão do preço, que é um preço justo, a questão da segurança, porque aquele contrato que é feito entre os agricultores e o Estado é um contrato que tem que ser cumprido por um prazo, não sei se é um ano, né? Não sei, você sabe, Rogério, o contrato do PENAE e do PAA é um contrato anual? Eu não me lembro. Enfim, mas é um contrato que tem uma temporalidade. Então, aquele agricultor familiar, que em geral são pequenos produtores, que ficava dependendo de alguém que passasse na estrada com o caminhão e que levasse aquilo, escoasse, e ele vai vender por qualquer preço, porque ele quer que escoe aquela produção, ele passa a ser, primeiro, tratado como um cidadão, porque ele tem um registro, ele é recebido pelo Estado, e ele vai poder fazer aquela compra, aquela venda, de uma forma segura, em questões de tempo, em questões de dinheiro. E tem uma terceira coisa que eu acho que essas políticas públicas geraram, que é a necessidade de se associar. Isso é uma coisa que eu não sei como é que foi a experiência de vocês, mas a minha experiência no Maniva, que a gente faz muita ponte entre agricultor e consumo, é que o agricultor muitas vezes tem uma grande dificuldade de se associar. Quando não é uma comunidade que já é associada, como, por exemplo, no sul do Brasil, tem mais facilidade, né? As comunidades já têm outras razões para estarem associadas. Às vezes uma origem europeia, às vezes um nome, às vezes, né? Eu escutei isso de uma pessoa, achei interessante, a parte cultural que une as pessoas. Então, se são agricultores, tem mais facilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado pouco agriculturável, porque não tem áreas para o agronegócio, é muito difícil essa parte do associativismo. Então, quando vem essas políticas públicas, de alguma forma, elas ajudam também essa organização, né? Então, eu acho que política pública realmente é tirar um pouco essa ideia de que o consumidor, nós, né, que consumimos pouquinho e que temos dinheiro, e que temos água na torneira, né, e que temos acesso a isso que está aqui, é tirar um pouco desse peso e saber que tem uma outra área da população que precisa ter acesso a esse alimento de verdade, né? Então, passando agora a sua bola, Cláudia, obrigado pela sua fala, que foi super inspiradora, para o Kobe Cruz, que é da Organis, e que vai falar um pouco sobre uma coisa que assim, a nossa mente incrédula, né, precisa muito das pesquisas, dos números, para realmente chegar à conclusão, né? Cláudia falou um monte de coisas lindas, aí chegou no final aqueles números, né, que impactam a gente, que a gente guarda. Nossa, quantos alimentos, quantas cestas. Então, eu queria passar para você, que vai nos falar um pouco sobre esse trabalho, e depois dessa mesa vai ter uma apresentação maior da sua pesquisa, né, sobre o consumo, os consumidores brasileiros. Não é isso? Então, a palavra está com você. Boa tarde. Bom, primeiramente, quero agradecer aqui ao Instituto pelo convite de fazer parte desse painel. Muito obrigado, né? A gente se sente muito honrado. Eu falo em nome da Organis, que é uma associação de promoção dos orgânicos, que ela nasceu assim, sabendo muito bem o que ela não é. É super importante, porque a tentação de sair do foco é muito grande. E a gente estreitou isso como uma associação de promoção. E promover é comunicar para despertar relacionamento, engajamento e, com isso tudo, educar. A gente precisa educar o consumidor, né? Consumo e alimentação são a mesma coisa? Definitivamente não, e eu acrescentaria duas palavras aqui. Comprar, consumir, comer e se alimentar são coisas totalmente diferentes. Quando a gente faz a pesquisa, eu tentei separar comprar de consumir, nossa, deu um rolo tremendo que a gente desistiu, sabe? E deixou a palavra comprar somente para quantas vezes você compra alimentos orgânicos por mês. Ficou muito mais fácil, né? A gente vai apresentar esses números, não vou falar de números agora, porque vocês vão se nocautear fácil. São muitos números, né? É mais fácil ler Bourdieu do que se nocautear com os nossos números aqui, né? E o consumo vai mudar
quando a produção mudar, isso me lembra a história da agricultura orgânica aqui. Ela não começou com o consumidor. Quando a gente faz pesquisa, o consumidor ele não sabe o que quer a partir daquilo que não existe, né? Não existia agricultura orgânica, então ela começou por engenheiros agrônomos vendo essa problemática e foi aos poucos educando o consumidor para isso aí, né? O Romeu trouxe essas histórias das galinhas, eu achei muito legal, porque atenua um pouco aquela imagem que eu tenho de quantos portugueses chegaram aqui, né? Apontaram as suas armas e disseram assim, mãos ao alto, isso é um descobrimento, né? Então a nossa história ela vem permeada disso. E essa história das galinhas, eu não lembro ter visto nos livros de Câmara Cascudo, que eu considero uma referência para conhecer a história da alimentação do Brasil. E para quem tem interesse, assim, não tem muita paciência de ler, a Amazon Prime tem uma série com 13 capítulos, né, assim, que reflete, né, passa muito bem a história do livro do Câmara Cascudo, assim, entender essa fusão dos portugueses, né, a farinha europeia com a africana e a indígena, né? E agora voltando assim, o que a gente faz, né, para poder comunicar e educar? Se a gente for falar, uma das coisas mais caras de um produto ou de um serviço é comunicar. Gente, como é caro comunicar, tá? Porque a gente precisa transformar numa linguagem de gente. Isso o Paulo Demis que falava, né, nos encontros de literatura. Vamos falar uma linguagem de gente aqui para que as pessoas entendam, né, o que a gente quer passar. E isso demanda profissionais, sabe, de boa redação, bons designers, e isso resolve uma parte. A outra parte se resolve com dinheiro de propagar isso aí. E principalmente quando a gente quer sair da bolha. E para isso a gente precisa contar muito com a imprensa. E a imprensa precisa de números. Então a gente resolveu fazer a primeira pesquisa a campo com consumidores, né, com uma amostra assim, em todas as regiões, que desse uma margem de erro pequena, usando assim a mesma metodologia de leitura do IBGE, né, de perfil de consumidores, classe, idade, e por aí vai. Fizemos em 2017 a primeira, 2019 a segunda, 2021 a terceira, 2023 a gente vai apresentar agora, né, depois dessa minha fala aqui no painel. Eu tenho duas boas notícias, na verdade. A primeira, estamos crescendo. E a segunda boa notícia, a gente tem muito para crescer ainda, né? Tem muito espaço, sabe? A gente está vendendo sapato para quem anda descalço ainda, sabe? E eu prefiro ver como oportunidade isso aí, né? Agora, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente educa o consumidor? A notícia razoável é que o consumidor não sabe direito o que é orgânico. Mesmo os consumidores que consomem orgânico não sabem direito, sabe? Então, a dificuldade dele valorizar o orgânico, assim, a partir apenas do benefício individual de saúde, sabe, fica um pouco mais difícil. São poucos que sabem da noção do benefício coletivo, ambiental, social. Pagar a mais por aquele produto que não está, por exemplo, estragando os nossos lençóis freáticos, matando os insetos necessários à agricultura, pagando a mais por um guardião, mantendo jovens empreendedores no campo, não expondo essas famílias a tantas coisas nocivas e por aí vai, né? E o Brasil tem uma dificuldade. Eu trago o exemplo do táxi verde, né? Pagar mais por um benefício coletivo, né? A Califórnia tem táxi verde, né? A pessoa paga mais por um táxi que não tem nenhum benefício individual. Ele não é mais confortável, ele não chega mais rápido, né? Mas ele polui menos, né? Então, a gente precisa adquirir um pouco mais essa capacidade de investir no coletivo ambiental e social. E essa mensagem precisa ser passada. O orgânico custa mais, não é só porque ele é mais saudável para você, né? Porque ele é mais saudável para tudo, né? E a boa notícia são as barreiras, né? A gente sempre teve duas barreiras muito... Tem várias barreiras, mas as duas, assim, barreiras mais... que aparecem mais, assim, no consumo do orgânico são preço, né, que todo mundo sabe, e distribuição. Cada pesquisa que a gente faz diminui a barreira da distribuição. Ou seja,
A gente está conseguindo distribuir melhor, não só produtos, mas estamos conseguindo distribuir também melhor um dos significados que a gente considera que o orgânico tem. O orgânico não é só um selo, não é só um modo de pensar, não é só um manejo, não é só uma lei, não é só um signo, não é só uma filosofia, ele é também uma marca, a marca orgânico. É isso que a gente precisa ser vendida, que a gente precisa vender para ser entendida e valorizada. Esse é um dos papéis da nossa entidade. E como é que a gente vende essa marca? Uma vez que comunicar é caro, fazendo pesquisa, e muita gente gosta de números, gosta de ver as oportunidades, isso atrai não só consumidores, atrai profissionais de saúde, jornalistas, acadêmicos, estudantes, produtores, distribuidores, agentes de políticas públicas e por aí vai. E por falar em políticas públicas, né, que foi falado aqui, a gente precisa não só da mão visível, mas também da mão visível da agricultura, né? E essas políticas públicas, não só de compra, mas antes da compra, extensão de conhecimento. Se a gente pegasse o número de produtores no Brasil, que é em torno de 25 mil, né? Um terço disso está onde? Paraná e Rio Grande do Sul, que são os estados que mais têm política de extensão de conhecimento, ou seja, extensão rural, que não é somente levar assistência técnica, é problematizar junto, ou seja, esse extensionista também aprende com o produtor. Né? Então, o Paraná é um dos estados que mais tem extensionistas, engenheiros agrônomos dedicados a levar o pensamento e aprender o pensamento orgânico para esses agricultores, né? Até porque precisa disso para atender esse desafio de alimentar todas as escolas da rede pública estadual de ensino com uma alimentação 100% orgânica, né? É um desafio tremendo, né? E que seja um piloto digno de ser imitado. E a gente precisa comunicar isso para os outros agentes de política pública, né? A gente começou a introduzir umas perguntas novas nessa nova pesquisa, preocupado com outras bandeiras que a gente considera que é o maior concorrente do orgânico, que são as distorções da percepção de saúde, sabe? Então, tem muita gente comprando coisa saudável que não é saudável. E a gente quis conhecer essas novas bandeiras, o quanto elas concorrem com os orgânicos. Por exemplo, agricultura regenerativa, quando é de verdade, é bacana, mas tem muita agricultura regenerativa sendo vendida que não é regenerativa. Produto clean label, o que ele entende por clean label? O que ele entende por plant-based, né? Tem muito produto plant-based que é um produto super processado. Pega aí, por exemplo, um produto análogo, ou um produto que imita uma carne vegetal, né? Quer dizer, imita uma carne. Sinceramente, eu acho que se passa muito mais pela reeducação do sabor do que essa memória afetiva, né? Eu prefiro comer um falafel do que comer um hambúrguer que não é, que é um hambúrguer imitação de uma carne que é um processamento, uma química, e para chegar no cheiro, na cor, na textura, e inclusive no sanguinho do hambúrguer, né? Isso é uma coisa muito pessoal minha, tá? Não tem nada a ver com a entidade que eu represento. Tá? E a boa notícia é que os consumidores conhecem muito pouco disso. Sabe? É um baixíssimo percentual que sabe o que é agricultura regenerativa, clean label, plant-based. A notícia razoável é quando a gente pergunta qual que é a relação do veganismo com o orgânico. Aí gera problema. Muita gente confunde essas duas coisas. E exemplo disso é muita gente sabe que eu tenho envolvimento com o orgânico e sempre vê um comentário do tipo: eu tenho um primo que é vegano. Me dá vontade de responder uma frase do Bruno Matheus. Eu tenho um sobrinho que não consegue falar polícia, fala polícia. Bem nada a ver, assim, né? E outra coisa interessante que a gente colocou nessa pesquisa, tá? Aliás, a gente sempre coloca, né? A diferenciação, se ele conhece o selo se ele sabe que existe um selo de orgânico, tá? E a outra pergunta, que eu acho também interessante, se ele acha que é necessário, que é obrigatório o uso de selo de orgânico, tá?
a resposta é positiva. Um grande percentual, assim, quase 100%, vê a necessidade da obrigatoriedade de um selo. Tá? Por que para mim é uma boa notícia? Porque existe uma guerra de selos. Né? A impressão que a gente tem é que o consumidor, como dizia o analista de Bagé, ficaria que nem gato em dia de faxina, nervoso, não sabe ler selo, olha uma coisa e outra. Mas não, ele vê a importância de ter um selo, né, que eu acho muito positivo, porque é o selo que comunica para esse consumidor que ele pode comprar seguramente esse produto, porque se ele tem um selo, é certificado e por aí vai. Né? E para apresentar essa pesquisa, tá, eu vou convidar o Marcos Catalhã, que daqui a pouco ele vai subir aqui, que é da empresa Brain, que realmente realizou, foi a campo e fez essa pesquisa. Essa pesquisa foi realizada com 1.000 amostras para ver a penetração dos orgânicos, qual o percentual de consumo de orgânico nos lares brasileiros. E a gente complementou com mais 400 amostras somente com consumidores de orgânicos para entender o perfil dele, como ele entende, qual é o critério de escolha desses consumidores, o que ele mais consome. Com certeza, todo mundo sabe que o que ele mais consome são frutas, legumes e verduras, e a gente ampliou essa pergunta para que frutas mais você consome, que verduras mais você consome e que legumes mais você consome, por aí vai. Eu não sei como é que está o tempo. Olha, a gente está super pontual. Nossa! Ela está me olhando lá com um sorriso, porque a gente conseguiu voltar ao tempo que era suposto dizer. E eu acho Pode que é abrir para as importantíssimo... perguntas à vontade, então, viu, ótimo. Tereza? Fique Então bem vamos tranquila. abrir finalmente Primeira a vez que eu digo isso hoje. Oh, que bom, viu? Então, vamos lá. Então, muito obrigada. Foi maravilhoso tudo que você falou. Eu estou louca para ver a pesquisa. E a gente vai passar, então, para o público. Quem quiser fazer perguntas sobre... Tem uma pessoa que tem que levar o microfone. Eu espero que vocês saiam com muitas perguntas na cabeça. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sibeli, eu sou de Belo Horizonte, eu sou proprietária de uma loja de produtos naturais lá. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Você se referiu ao orgânico como sendo mais caro, porque ele realmente é bom para tudo e para todos, né? Então, aí eu pergunto, então ele de fato deve ser produto mais caro, porque tem um valor agregado, e então a gente precisa de colocar o orgânico no lugar que ele merece, ou não? Quanto mais a gente viabilizar e baratear, melhor, e vai dar mais acesso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se hoje, amanhã, a gente muda tudo, o Brasil vira um país só de consumo orgânico, a gente consegue salvar o planeta, o Brasil, ou não? Se mesmo assim a gente mudar tudo e só consumir orgânico, a gente melhora um pouco? Assim, essas são as duas perguntas. Piora menos? Assim, ou não, já não tem jeito mais. Assim, o que a gente pode fazer é só melhorar a situação. Bom, acho que é para mim, né? Pois é. Pergunta para o Code. Olha, eu não vou saber responder isso aí, não, porque a valor agregado é uma coisa que o consumidor não entende. Quando a gente fala que o produto orgânico tem valor agregado, ele lê isso de uma forma negativa. Então a gente está produzindo para agregar valor. Né? Ele entende, então, que está sendo produzido para custar mais caro, para eu poder pagar mais por isso. Né? Agora, ele realmente agrega valor porque tem os custos, tem os insumos, tem uma logística complicada que encarece, tem uma falta de escala. Se a gente perguntar aqui para diversos produtores, né, por que o orgânico tem essa diferença tão grande, é porque realmente falta escala. Né? E a escala também é uma coisa discutível. Tem que diferenciar isso com rentabilidade. Às vezes, numa escala relativamente pequena... Vamos explicar o que é falta escala? Né? A falta de escala, se você perguntar para um grande produtor, ele vai pensar numa monocultura, ou então essas sesmarias de produção, né? Mas aqui eu prefiro dizer que o orgânico ele pode ter boas escalas. E o que é boas escalas? São
diversas escalas de um processo associativo ou cooperativismo. E a boa notícia dessa lei do Paraná é que eles não compram de produtor individual, eles só compram de associações ou de cooperativas. Isso fomenta o processo associativo. Isso é uma super coisa, quer dizer, que às vezes passa um pouco desapercebida, né? Fica uma coisa muito individualista, quando, na verdade, não dá para ser individualista por conta dessa questão da escala. E só quero comentar também sobre a segunda pergunta, é o seguinte, o orgânico, se ele vai abaixar o preço, ele não pode abaixar o preço ao ponto de cair na mesma coisa que aquele produtor não conseguia viver da sua própria produção, né? Que foi o que aconteceu com a Revolução Verde, né? A grande produção começou a baixar o preço, que esses produtores não conseguiam mais viver. Aí passa por renda, né? Que todo mundo tenha mais renda para poder ter acesso e poder fazer a sua escolha, né? Dizer que o orgânico é uma questão de escolha agressiva, porque tem muita gente que não tem condição de fazer escolha, como você mesmo disse, né? E acho que é isso. Obrigada. Peraí que o Romeu vai complementar. Não, é que essa pergunta eu achei muito inspiradora, né? Se o mundo inteiro se tornar orgânico, será que a gente tem... Eu diria que a única maneira é se for orgânico, porque se não for orgânico, nós vamos contaminar o solo, nós vamos desertificar o planeta, né? Então, assim, a única saída para a humanidade em termos de alimentação é o orgânico, para ter um futuro para esse planeta. Contaminando água, contaminando o solo, contaminando pessoas, não tem futuro. Então, assim, não é que se o mundo inteiro, só o mundo inteiro se tornando orgânico é que a humanidade tem futuro. Essa é a minha visão. Legal. Obrigada, meu. Oi, boa tarde. Meu nome é Raquel, tudo bem? Eu estou vendo a gente conversar sobre algumas coisas e falar de escala, e falar de ser orgânico, de agregar valor e várias coisas. E eu vejo que a gente cai no vocabulário e numa ideia do que é atualmente, né? Do que é capitalista, consumidor, enfim. Então, eu queria, não é uma pergunta direcionada, mas para levantar uma questão, que é assim, a gente tem que escalar, a gente precisa escalar, a gente sabe que tem condições de produzir para todo mundo, hoje para ninguém, quantidade de alimento para que ninguém passasse fome. Alimento, não o que está por aí, né? Supermercado, embalado e tal. E a gente também sabe que um dos grandes problemas de comer é levar alimento para as pessoas. Então, a gente tem aí cidades, na minha opinião, falidas, mas Cláudia sabe, dá para produzir na cidade também, tem como alimentar a cidade sem ter que explorar muitos lugares. Então, a minha discussão é sobre isso. Você precisa ter escala, quer dizer, se a gente partir do princípio de que a gente quer que tenha alguém produzindo, não pode ser uma associação, não, mas produzindo grande quantidade, e vai levar essa grande quantidade para onde? Ou a gente devia repensar essa logística e pensar no vizinho, no quintal. Como é que a gente alimenta São Paulo? Não precisa pensar no mundo inteiro, não. Como é que se alimenta São Paulo sem trazer do Nordeste coisa, do Paraná coisa, do Rio Grande do Sul coisa? Da China? Da China coisas, né? Ou sem mandar... o Romeu falou, eles traziam a galinha viva porque não tinha geladeira. E hoje a gente leva boi vivo para a China pelo mesmo motivo. Um monte de boi vivo aqui massacrando o solo de floresta, né? Então, só fazer orgânico ou só comer orgânico, só se alimentar, resolve o problema? Do meu ponto de vista, não, né? Tem uma série de outras coisas aí envolvidas. Logística, distribuição, embalagem, conservação. Então, como é que a gente faz para supondo que tenha, se só tiver isso, vai se comer isso, certo? Supondo que tenha, como é que você leva isso para as pessoas sem precisar de escala? Porque eu não vejo como trazer escala sustentável, né? Como é que a gente resolve essa questão? Ótima pergunta. Quer responder, Cláudia? Eu não vou conseguir responder, né? Mas vou fazer um comentário aqui. Eu acho que a gente está numa situação muito complicada, concordo 100% com o Romeu. Assim, a saída, se existe uma, é essa, né? Mas a gente não vai do 0 ao 100. Então, eu fico muito mais preocupada com o próximo passo. Assim,
Sim, acho que a gente tem que ir localizando a produção de alimentos e, antes de brigar com a escala, né, porque até, assim, se a gente brigar, divorciar hoje da escala, mais gente vai passar fome. As transições de sistemas alimentares precisam ser graduais, né? A gente tem um exemplo do Sri Lanka, não sei quem acompanhou no ano passado, que veio uma lei de cima para baixo. A partir de agora, todo mundo é orgânico. Acho que o governo lá quis lacrar internacionalmente e deu muito errado, o que coloca argumentos nas mãos de quem não quer esse futuro orgânico. Então, estou bem preocupada com o próximo passo e eu acho que essa questão da localização, da redução, da conversa, né, com o agronegócio, acho que precisa haver. Infelizmente, a gente está muito polarizado, né? E a gente está vendo aí a questão do marco temporal, tudo muito complicado, e boa negociação é aquela que ninguém sai da mesa super feliz. E, nesse caminho, eu acredito que a questão da escala tangencia um pouco a da diversidade. Eu gostaria muito que a gente voltasse a ver aquele sítiozinho de desenho animado, sabe? O sítio que tem o milho, a abóbora, o feijão, o tomate, a galinha, o porquinho, a vaquinha, o leitinho, e a gente ir gerando esses ecossistemas rurais, né, que o Romeu sabe muito melhor, que são mais complexos, mais diversificados, e isso vai encolhendo essa escala. A necessidade da escala, né? Rogério quer fazer uma pergunta. Ele estava na frente? Então, vamos lá. Fala seu nome, por favor. Meu nome é Eduardo Jorge. Eu me aproximei desses assuntos no século passado, porque eu sou velho, e pela questão do vegetarianismo, pela questão do ambientalismo e mudanças climáticas e pela questão da saúde. Porque como eu sou uma das pessoas do início do SUS e fui secretário de saúde em São Paulo, que é uma coisa bastante insalubre, o orçamento da gente é um saco sem fundo. Então, o SUS ou tem promoção da saúde ou ele não consegue ficar de pé. E a alimentação é um dos pontos-chave da promoção da saúde. A alimentação é o melhor remédio preventivo que existe. Portanto, aí comecei a me interessar muito pela agricultura e andei por aí afora. Estava curioso com os dados da Cláudia, né? Por quê? Porque isso está ligado com a questão da urbanização. O Brasil é 90% urbano. E o que é que as nossas cidades, como as nossas cidades se relacionam com a alimentação? Eu vou dizer algumas experiências minhas que eu rodei por aqui. As cidades de São Paulo, do interior de São Paulo, são cidades belíssimas, progressistas, riquíssimas, e a maioria delas não planta um pé de alface. A comida vem tudo de fora. Vai em Indaiatuba, por exemplo. Não tem um pé de alface em Indaiatuba, uma cidade riquíssima. Aqui na região de Mogi das Cruzes, em Suzano, que foi uma grande área de colonização japonesa, que produziu, desde o começo do século passado, em grande quantidade. Você vai lá hoje, em Suzano, por exemplo, toda aquela área agrícola de Suzano, nas portas de São Paulo, sendo ocupado por Minha Casa e Minha Vida. Toda a agricultura japonesa destruída. Em Mogi das Cruzes, que é uma potência em produção de agrícola, numa região metropolitana de 20 milhões de habitantes, não se dá importância à agricultura. Eu fui num debate na universidade, os estudantes falavam de tudo. Mogi tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Não sabiam da agricultura de Mogi das Cruzes, eles, da Universidade de Mogi das Cruzes. Aqui em São Paulo, a gente tem um município imenso, a gente tem um quarto da área do território da gente, que uma parte é de conservação e uma outra parte podia ser produção de agrícola. Aqui, em São Paulo, está sendo invadido pelos partidos de esquerda, pelos partidos de direita e pelos partidos do crime. Agora a concorrência da invasão em Parelheiros é isso. São os políticos de direita, os políticos de esquerda e agora tem o PCC, é o terceiro partido invadindo Parelheiros. Então, é absurdo o que acontece no Brasil. Lá no Nordeste, eles levam comida daqui do Ceasa. Em Recife, eu fui uma vez, perguntei ao pessoal, tem a feirinha agrícola, assim, orgânico? Ah, tem. Mas ela começa às 6 horas e acaba às 7. Pô, é um sucesso.
Eles vendem tudo em 1 hora. Em 1 hora acabava a feira orgânica de Recife. Sinal que existe uma demanda grande de produtos orgânicos numa cidade, uma das cidades mais importantes do Brasil. Então, a minha pergunta simples para vocês dos 5.500 e tantos municípios brasileiros, quantos têm uma Secretaria de Agricultura e Alimentação que procurasse organizar o retorno? É claro, uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, uma cidade como Belo Horizonte, não vai ter no seu entorno toda a sua alimentação, mas uma grande parte poderia vir, como diz a Cláudia. Quantas das 5.550 cidades brasileiras têm uma Secretaria de Agricultura e Alimentação própria? Tá, muito obrigada. A sua pergunta é muito importante. Quem quer responder? Eu não sei. Tem muitas secretarias de agricultura, mas não com esse foco que a gente está falando aqui. Recentemente eu visitei Maricá. Maricá, sim, tem uma política que é invejável. Agora, assim, do Brasil, acho que Belo Horizonte também. Quem mais quer? Rio de Janeiro tem uma Secretaria de Agricultura, mas muito minguada, porque nunca teve uma importância. Como se é. Porque, por conta dessa coisa da topografia, não era tido, né, Rogério, o Rio como um lugar de interesse da agricultura. Na verdade, quando se fala dos pequenos agricultores, é super interessante, porque é um estado que tem muitas diferentes, quase que microbiomas ali dentro, então poderia se produzir muita coisa. Agora, o que me chamou muita atenção, quando a gente começou a fazer essas visitas de campo que a gente faz, é que assistência técnica, foi falado aqui, né? Assistência técnica, em geral, é 1 ou 2 vezes por ano. Ou seja, nada. E a maior queixa dos agricultores, quando você vai perguntar o que você tem falta? Primeira coisa, assistência técnica. Então, aí eu queria passar para o nosso presidente, nosso honrado presidente, Rogério Dias, que quer fazer uma pergunta. Na realidade, não é nem bem uma pergunta. Eu acho que a gente tem que ficar com reflexão, porque eu acho que esses momentos que a gente tem aqui, eu acho que são muito mais momentos para a gente se questionar, refletir, do que a gente achar que a gente vai encontrar as soluções aqui em 15 minutos, meia hora, não vai dar. Eu acho que é a gente refletir. E eu acho que uma das questões é essa. Primeiro, a gente está falando de agricultura orgânica. A gente tem que entender que agricultura orgânica nós estamos falando, porque o entendimento do que é agricultura orgânica não é igual no mundo inteiro. Às vezes isso gera uma dificuldade enorme, porque às vezes a gente está falando de agricultura orgânica com uma pessoa na França, ela está entendendo uma lógica diferente. Tipo o quê? Não, por exemplo, na legislação brasileira, que nós construímos juntos de forma coletiva, a gente colocou que, para ser orgânico, tem que ter as questões ambientais e sociais incluídas. É inadmissível você pensar que a questão social não faça parte. Na legislação europeia, na legislação norte-americana, não tem isso. Por exemplo, eu discuti isso na reunião da FAO, porque o pessoal falando por que no Brasil a legislação colocou questão social no coisa. Eu falei, é muito engraçado, a legislação de orgânico que vocês têm aqui tem quantos centímetros tem que ter o puleiro, falando das galinhas, qual é a dimensão que tem que ter um ninho, quantos metros quadrados tem que ter por cada porco, por cada coisa, e vocês não têm nenhum ponto que diga qual é a qualidade de vida de quem está envolvido no processo de produção. O que são os direitos dos trabalhadores que estão envolvidos no processo de produção. Então, para mim, é totalmente incoerente a legislação de vocês, se vocês estão achando que a nossa que é incoerente. Então, eu falo isso, a gente primeiro precisa saber o que a gente está falando. Por exemplo, a agricultura orgânica dos Estados Unidos sempre foi baseada em mão de obra clandestina mexicana. Tanto é que você visita qualquer propriedade orgânica dos Estados Unidos, todo mundo sabe falar espanhol. Você vai, eu que não falo inglês, nos Estados Unidos, visitar a propriedade orgânica era a coisa mais fácil do mundo, porque o produtor tem que falar espanhol, senão não se comunica com os seus trabalhadores. Na França, tem uma mão de obra também clandestina de origem africana. Então, assim, a gente precisa entender que a gente, quando está falando de que a gente quer um mundo orgânico, que tudo seja orgânico, mas um orgânico que depende de que cada um está entendendo como a gente está falando isso. E aí, se a gente tem essa dificuldade, aí, fica a dificuldade do consumidor entender quais são esses valores, que eu acho que mais do que discutir custo e preços e tal, são os valores que estão por trás disso.
E aí, logicamente, quem não tem condição ainda de escolher, como a Bela falou, porque não tem dinheiro, não tem o que comer, não dá para esperar que ela vá estar computando esses valores, ela está precisando comer. Agora, tem muitos consumidores que têm o poder de escolher. E aí eu acho que a gente tem que estar trabalhando essa consciência que passa, inclusive, por comer menos. Porque muitos dos problemas que a gente tem hoje da fome é porque existe uma má distribuição enorme. Não tem nada mais incoerente para mim do que existir alimento light. Por quê? Qualquer ser vivo, o maior desafio dele na vida, quando acorda, é consumir a quantidade de calorias que ele precisa para sobreviver aquele dia. Esse é que o passarinho faz, o esquilo faz, o rato faz, qualquer um. Agora, a gente cria uma comida light para a gente poder comer muito mais sem estourar a cota de caloria. Eu devia poder comer muito menos, eu ia gastar muito menos, eu ia consumir, ia precisar de menos área plantando, porque eu não preciso comer aquilo tudo. Então, a gente tem... Essas, eu acho que são reflexões que a gente tem que falar quando a gente está falando de consumo. Obrigado. Tá ótimo, viu? Por isso que ele é presidente da gente, né? Bom, gente, estamos... tem a pergunta? Olha só, eu fui pedida para, então, rapidamente, essa pergunta ser a última, tá? Porque a gente vai passar... Está todo mundo curioso de ver os números, né, da pesquisa. Eu estou super curiosa de saber. Bom, boa tarde, então, a todos. Obrigado a contribuição de vocês aí no setor, né? Eu me chamo Cauê, sou agrônomo e atualmente sou presidente do Conselho do meu município, que é Dracena, no interior de São Paulo. E eu não sei se é uma pergunta ou é um apelo, porque a primeira barreira que eu enfrentei, e agora a gente quer construir o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município. Só que a gente está batendo de frente com a barreira do antigo, do prefeito, que herdou ainda, talvez, a política da nossa antiga governo. Então, e aí tem uma resistência muito grande para desenvolver esse plano. E aí eu queria ver com vocês, se vocês têm alguma sugestão da gente de estar interferindo de alguma forma, cobrando de alguma forma esse prefeito, esse poder público, e, enfim, qualquer contribuição seria interessante. Acho que quem pode responder isso é o nosso homem na Câmara, que o nosso presidente. Ele que gosta disso, dessas brigas políticas. Eu vou aproveitar enquanto ele pega. Assis, que não é longe, tem uma articulação muito legal. Acho que se juntando com outros municípios da região, é bacana. Olha, eu acho que talvez esse seja um outro grande desafio para a sociedade, quando a gente está falando das mudanças que a gente quer. De novo, eu falei um pouco isso na mesa anterior. A gente tem que lembrar que todos nós somos seres políticos. Oi? Desculpa. Nós temos que lembrar que todos nós somos seres políticos. E a gente precisa lembrar que os prefeitos, os vereadores, os deputados são eleitos por nós. Por isso, quando eu falo que aquela frase de que nós não vamos mudar a produção sem mudar o consumo, porque hoje nós somos muito mais consumidores do que produtores. O número de pessoas que estão no campo produzindo comida é um número infinitamente menor. Mas, então, se nós somos muito poucos produzindo, principalmente produzindo com consciência, a nossa chance de eleger pessoas com a sensibilidade para isso que a gente está defendendo é mínima. Se a gente não pegar a maioria da sociedade que é consumidora, porque todos somos consumidores, a não ser aqueles que estão numa situação tão grande de pobreza que não tem como consumir, mas a gente é que elege as pessoas. E aí é aquele questionamento que a gente faz sempre. Como é que nós somos uma população muito mais urbana do que rural e a maior bancada do Congresso Nacional é ruralista? A bancada ruralista determina o que vai ser votado, para onde vai. Se você não fizer acordo com a bancada ruralista, você não aprova nada. E aí você tem que ceder uma porção de coisas. A lei é assim? Não. Tira isso, tira isso, tira isso, que a gente deixa passar. É desse jeito que a gente funciona. Então, a gente tem que refletir isso nas políticas estaduais e distritais, né, e municipais. E, no caso do município, é onde deveria ser mais fácil a pressão da sociedade, porque está mais perto. É muito mais fácil fazer pressão sobre uma Câmara de Vereadores
do que no Senado. Apesar de que também isso é uma coisa que a gente também tem que entender. As pessoas falam sempre como se a culpa estivesse em Brasília, que o Congresso Nacional é Brasília. Mas todos os 81 senadores que estão em Brasília, 3 saíram de cada estado. Então, quem botou aquela turma lá não foi o pessoal de Brasília. Quem botou lá foi o pessoal de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Ceará. Então, a gente precisa ter essa consciência do nosso papel na política, nesse papel de pressão. A gente só conseguiu segurar até hoje o PL do veneno não ter sido aprovada por mobilização da sociedade ameaçando os parlamentares com o voto. Se ano passado não fosse ano eleitoral, eles tinham aprovado o PL do veneno ano passado. Mas, por medo da pressão da sociedade, que estava atenta, estava fazendo lá, cobrando, eles não votaram, não tiveram coragem de votar, porque ia ser muito ruim do ponto de vista eleitoral. Então, eu acho que a gente precisa ter esse trabalho de consciência e, logicamente, valorizar que tão importante quanto uma política federal é termos políticas estaduais e municipais. E, por isso, é tão importante que a gente mostre exemplos positivos, que a gente tenha esses exemplos e que a gente dê voz a esses exemplos para que outros prefeitos possam dizer: poxa, se lá pôde fazer, a questão da alimentação escolar é fundamental. Quantos prefeitos passaram a entender, porque todo mundo dizia, não dá para cumprir a cota de 30% da agricultura familiar, não tem como fazer. Mas por que o outro município já está com 80% da agricultura familiar e você diz que não dá para fazer? Dá para fazer. Por que tem município com 100% orgânico e você diz que não consegue atender nem a parcela de 30%? Então, eu acho que é muito importante que a gente dê visibilidade aos bons exemplos, as políticas que estão dando certo, para que elas sirvam de inspiração para os outros e sirvam para que a sociedade possa cobrar. Não seja enganado pelo prefeito que vai dizer, não dá para fazer, não tem agricultor aqui, não tem não sei o quê. Então, de repente, tem que ter uma secretaria de agricultura. Se não tem agricultor, isso que você falou, Eduardo, eu fico chocado com cidades do interior. A minha mulher é de uma cidade pequenininha do interior de Minas. Antigamente, todo quintal de casa tinha produção de couve, de galinha. Então, quando você ia fazer um almoço, passa na zona fulana e compra um pouco de couve. Passa não sei quem comendo frango caipira. Vai não sei o quê. Hoje em dia, todo mundo fica esperando a quinta-feira que chega o caminhão da Ceasa de Minas para entregar nos mercadinhos. Então, é uma lógica totalmente ao contrário do que deveria ser. A gente vai ficando na mão, desculpa. Ele gosta de falar, mas tudo que ele fala a gente gosta de ouvir, né? Então, obrigada, Rogério. Acho que foi super boa a sua colocação. A gente está terminando essa mesa e aí a gente vai passar para a sua pesquisa. Muito obrigada a todo mundo. Até a próxima.